Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, estamos começando mais um Seu Direito aqui pela TV Ibirité. Neste programa nós vamos falar sobre divórcio e dissolução de união estável. O Dr. José Geraldo, sócio fundador da Moraes e Braga Sociedade de Advogados, estará explicando com detalhes no primeiro e no segundo bloco deste programa. Já no terceiro e último bloco, nós estaremos respondendo a todas as perguntas dos nossos internautas nas ruas da nossa cidade. Fique ligado, esta é a sua TV Ibirité, você sempre na frente. No programa de hoje nós vamos falar sobre divórcio e dissolução de união estável. Nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre o divórcio, no segundo bloco nós vamos falar sobre dissolução de união estável. Nós já tivemos um programa destinado ao casamento, falar sobre o casamento, as regras do casamento. E nesse programa nós falamos que o casamento é uma sociedade conjugal. Ou seja, o homem e a mulher se unem com os seguintes deveres: de fidelidade recíproca, de mútuo sustento, de coabitação, sobre o regime de bens. Essa união gera um vínculo matrimonial. Quando o casal tem uma relação insuportável, uma relação que não consegue mais conviverem juntos e não consegue mais guardar esses deveres, eles buscam a dissolução dessa sociedade conjugal. Conforme o artigo 1571, essa sociedade conjugal ela pode ser dissolvida pelo divórcio. Houve uma pequena alteração, pequena, mas substancial, importantíssima, nesse artigo 1571. Na verdade, a alteração foi tácita, ou seja, perdeu-se o sentido desse artigo do Código Civil. Por quê? A emenda constitucional 66/2010 trouxe uma pequena alteração no parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição. Esse parágrafo fala o seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ou seja, hoje em dia, o casamento civil ele só pode ser dissolvido pelo divórcio. Como que era antes de 2010? Primeiramente, o casamento era dissolvido pela separação judicial. Por que havia primeiro a separação judicial e depois o divórcio? Porque o legislador constituinte, ele criou o artigo 226 da Constituição com o intuito de proteger a família. O próprio caput desse artigo diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Ou seja, a ideia era dificultar os divórcios. Então, o primeiro casal precisaria solicitar a separação judicial para dissolver essa sociedade conjugal. E só após 2 anos de separação que poderia haver a transferência ou a conversão para o divórcio. Durante esses 2 anos de separação, o casal poderia até discutir a questão da guarda dos filhos, divisão dos bens, pensão alimentícia dos filhos e até pensão alimentícia para a mulher. Mas o vínculo matrimonial ele só cessaria com a decretação do divórcio. Ou seja, o casal poderia contrair novas núpcias a partir da dissolução do vínculo matrimonial, ou seja, com a decretação do divórcio. Com essa modificação agora pela emenda 66 de 2010, essa figura da separação judicial, em tese, ela desapareceu, porque o parágrafo 6º do artigo 226 diz que o casamento civil ele será dissolvido pelo divórcio e não mais pela separação judicial primeiro. Então, hoje criou-se a figura jurídica do casamento, do divórcio direto, que pode ser consensual ou litigioso. O divórcio consensual é quando ambos pretendem se divorciar, ou seja, há um consenso para que haja dissolução da sociedade conjugal. O divórcio litigioso é quando apenas um
dos cônjuges pretende se divorciar. Como que é feito esse divórcio? A partir do ajuizamento da ação cabível no juizado, ou no juízo competente. Tem alguns fóruns que possuem varas de família específicas, mas a grande maioria dos fóruns, em especial o interior, esses julgados são feitos nas varas cíveis. Então, é justiça comum estadual. Com a edição da Lei 11.441, de 2007, houve a possibilidade de se fazer esse divórcio em cartório, ou seja, via extrajudicial, desde que não haja menores envolvidos, ou seja, filhos menores, e que não haja também bens a ser partilhados. Essa modalidade de divórcio, ela é muito mais simples, muito mais barata e, o mais importante, muito mais rápida. Em uma semana é decretado o divórcio, em relação à questão do nome, da mudança do nome, nós sabemos que no ato do casamento, a maioria das vezes as mulheres acrescentam ou mudam o seu nome para colocar o nome de casado, o nome ou sobrenome do marido. Na dissolução da antiga separação judicial, da sociedade conjugal, era possível fazer a alteração desse nome, já na separação judicial. E, no divórcio, era homologada essa separação. Hoje em dia, já no divórcio direto, seja ele consensual ou litigioso, há a possibilidade, sim, de se retirar o sobrenome do marido do nome da esposa. Em algumas questões, é possível manter esse nome, como, por exemplo, quando a retirada desse nome atrapalha demais a identificação da mulher, ou pode atrapalhar, por exemplo, em relação à questão da partilha de bens, ou em relação à identificação dos filhos. Existem casos também, por exemplo, de artistas famosos que têm no seu nome uma marca. Então, à medida que se for retirar esse nome, perde-se essa marca e pode atrapalhar até na sua carreira profissional. Então, essas questões são questões muito peculiares, não comuns, mas, em geral, há sim essa mudança do nome. Em relação, por exemplo, à questão da guarda dos filhos, na ação do divórcio, é possível sim estabelecer a guarda, se ela é unilateral, ou seja, a guarda vai pertencer apenas a um dos cônjuges, seja o marido ou a mulher, ou pode ser bilateral, compartilhada, pode pertencer a ambos, de forma consensual, de forma amigável. Isso quem vai estabelecer, é claro, se houver um consenso, não houver problema algum, vai ser estabelecido isso no ato do divórcio. Caso não haja consenso, o juiz vai determinar com quem vai ficar os filhos, conforme o melhor interesse dos filhos, conforme a melhor possibilidade de que o filho cresça saudável, moralmente, culturalmente, cognitivamente, em relação, por exemplo, ao seu desenvolvimento social e psíquico. É claro, evidente que o que pondera na decisão do juiz é se o filho é bem tratado ou não, não só em relação à questão de recursos financeiros, mas qual dos dois podem oferecer mais carinho, mais afeto, mais atenção e um lar mais harmonioso. Então, quem decide isso é o juiz, quando não há consenso. Normalmente, a guarda recai sobre a mãe e se estabelece o sistema de visitação para o pai, que pode ser consensual ou pode ser determinado, Em relação à pensão alimentícia, também pode ser discutido no divórcio. A pensão alimentícia é devida pelo pai ou pela mãe àquele que detém a guarda dos filhos. Lembrando que a pensão alimentícia também pode ser destinada à mulher. Em casos muito específicos, a mulher também pode receber pensão alimentícia. Uma peculiaridade é o seguinte: quando a mulher contrai novas núpcias ou se une em uma união estável, a mulher perde o direito a essa pensão alimentícia. Os filhos, naturalmente, não perdem. Os filhos vão receber essa pensão até o momento em que houver a exoneração da pensão, como nós já tratamos no programa anterior. No próximo bloco, nós vamos falar sobre dissolução da união estável.
Até mais. Moraes e Braga Sociedade de Advogados. Advogados especialistas nas áreas do direito civil, criminal, trabalhista, empresarial, previdenciário e tributário. Em Ibirité estamos na rua Otacílio Negrão de Lima, número 135, sala 102, no centro de Ibirité. E no centro de Belo Horizonte, rua Rio Grande do Sul, 756, sala 802, no Barro Preto. Estamos também no Barreiro, na Avenida Sinfrônio Brochado, 713, segundo andar, no Barreiro. Moraes e Braga Sociedade de Advogados. Confiança, empenho e profissionalismo no exercício da advocacia.